É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamentos. E, pessoal, eu quero pedir uma atenção redobrada para esse episódio, que eu e a Raquel, a gente, conseguiu uma agenda do nosso convidado, que daqui a um pouco a gente vai apresentar, dada a importância do assunto que a gente vai tratar hoje, né? E a gente furou a pauta de postagens que a gente faria, dada a importância deste tema, que vai ser a reforma tributária no setor financeiro. Então, meu amigo, você tem que prestar atenção, porque é o seu bolso que está em jogo. E esse bolso vai diminuir um pouquinho sendo otimista, né? Se tudo que está sendo proposto for efetivamente aprovado, né? É importante a gente falar aí, gente, que a gente está no dia 27 de novembro de 2024, né? Às 17 horas. Então, as informações são até esse momento. É importante a gente falar, a gente está falando de um tema que ele é muito sensível, ele não é fácil de falar, a gente vai tentar ser o mais leve possível para não desanimar os empreendedores, mas eu acho que a principal mensagem é absorvam o conhecimento e busquem alguma forma de ajudar, seja no legislativo, seja na sua associação de loteadores, enfim, no seu encontro de loteadores, né? Vamos falar mais sobre esse tema, porque isso vai repercutir muito, e não só para os loteadores, né? Mas para os consumidores também. A cadeia, né? A cadeia toda. E aí, Caio, nós estamos aqui com o Caio Portugal. Assim, tenho todo o currículo do Caio. Eu acho que para nós no mercado não precisa apresentação. É o Caio. Mas é o Caio que por 6 mandatos seguidos, né, tá à frente da Elo. E é o nosso, vamos dizer assim, é o Capitão América nosso lá na... É só pegou. Capitão América, lá, que lidera a galera nessa discussão com os nossos amados políticos bem intencionados, né? Obrigado, viu, Caio, por você ter vindo, cara. Além disso tudo, é vice-presidente, né, do desenvolvimento urbano do meio ambiente da Secov, que eu acho que é um órgão que a gente sempre tem que falar, né, e empreendedor também, né? Tá dos dois lados. Então é importantíssimo a gente ver que o empreendedor está ali arregaçando a manga para isso. A gente só tem que agradecer não só a sua presença, mas o seu trabalho. Sem dúvida. Tá joia. Bom, antes de mais nada, agradecer a Dani, agradecer você, Raquel, pela oportunidade. Acho que a gente está nesse trabalho institucional já fazem quase 30 anos, na verdade. Eu comecei na Elo em 93, aí no Secov em 95, e depois, naturalmente, você vai assumindo posições de liderança em função da evolução das instituições. E o que sempre me levou, até acho que é legal falar isso, para essa questão institucional, porque era a dor do empreendedor, né? Eu sou loteador, estou com 52 anos, desde os 16, 17 anos. Uma empresa fundada pelo meu pai, que hoje é administrada por mim, pela minha irmã e pelo meu pai também. A gente fez mais de 70 loteamentos e toda a dor, né, do regulatório do loteamento, tanto da parte do licenciamento, na relação com o consumidor, com concessionária, etc. Aquilo foi uma coisa que, poxa, se a gente tem a oportunidade enquanto cidadão, enquanto instituição, enquanto organização, enquanto sociedade civil, etc., por que não discutir e melhorar esse marco? E fato é que, assim, da Constituição de 88 para cá, a gente teve um monte de alteração legislativa, um monte de reforma institucional. E agora essa é a batalha da vez, né? A gente já teve a batalha do Código Florestal, das alterações da 6766, da Lei do Distrato. Se eu for enumerar aqui, vai dar um monte de coisa. O próprio judiciário, de alguma forma, de a gente interferir, a opinião pública, levar a importância do setor. E agora veio a reforma tributária, né? Esse é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo, só para vocês terem ideia. A primeira vez que a gente ouviu falar sobre a possibilidade de um IVA, né, a substituição dos impostos sobre consumo por um novo formato, foi em 2017. Então, o setor, de alguma forma, Secov, São Paulo especialmente, a Elo também, desde então, veio se preparando, contratando estudos para entender como a legislatura, como a bibliografia,
como a legislação de outros países tratam esse tema, para que a gente não inventasse uma nova jabuticaba, apesar da gente ter inventado, né? Nosso IVA é dual, só tem 2 IVAs duais, do Brasil e da Índia, né? Então, para variar, a gente também sempre procura um caminho próprio. Mas o fato é que a gente foi buscar esse entendimento, né? Para até se preparar por aquilo que a gente sabia que eventualmente viria a acontecer, que era um processo legislativo, né? Não sei como vocês querem fazer um bate-bola, se eu já posso contar um pouco desse Pode. histórico, como que você queira. Caio, eu pensei no seguinte, eu estava discutindo com a Raquel, porque a gente realmente gostaria de explorar com muito cuidado todos os aspectos disso. E eu pensei, discutir com a Raquel, que está de acordo, a gente dividir em 4 drives. Tá. O primeiro drive é como é hoje. Tá bom. Né? Assim, o segundo drive é qual é a proposta que está sendo feita de alteração. Tá. E o terceiro drive, quais são os impactos que serão feitos se de fato isso for aprovado da forma como foi aprovado. Tá. Eu acho que a gente pode Eu tratar acho que desse é assunto. Né? importante também, a gente vai passar por isso, que é o que pode ainda ser trabalhado, né, dentro dessa legislação, que são as propostas, inclusive, da AELO, né? Tá bom. Então vamos lá, primeiro para a gente entender. A Constituição de 88, ela definiu lá alguns tributos que já eram existentes, e outros ela passou a ser emendada e criou alguns outros tributos. Lembrando, nessa categoria de tributo, a gente tem imposto, tem taxas e tem contribuições. E por que é importante entender as diferenças disso? Quando você tem imposto, tudo que é arrecadado com o I na frente, tá certo? E esse imposto, especialmente ele é federal, há esse imposto arrecadado ele é dividido entre Estado, União e município. Então, por exemplo, imposto de renda, que arrecada a União, mas parte desse recurso também vem para os estados, parte vem para os municípios. O ICMS, por exemplo, que é o Imposto sobre Circulação, Mercadoria e Serviços, quando ele foi criado, ele tinha uma única alíquota. Ele não tinha diferença entre o Estado produtor e o Estado consumidor daquele bem. Ele nasceu dessa forma. E aí, por alterações infralegais legislativas, ou seja, abaixo da Constituição, foram alterados esses aspectos, crédito e débito, se eu sou Estado produtor, o outro ele é o consumidor, essa diferença de alíquotas, e para piorar, veio figuras como a guerra fiscal, então incentivos que os estados davam, lembrando que no ICMS também o município fica com uma parte desse recurso. É importante a gente entender isso, porque daí a gente vai entender o DEPAR, tá? No ISS já é exclusivo municipal, incidiria sobre serviços. E aí começam até as transformações da economia que impactam essa relação de tributação e de incentivos fiscais que não fazem mais sentido. A economia cada vez é mais serviço e menos mercadoria. Ela também é mercadoria, mas é muito mais serviço. E aí você começa a perceber que a arrecadação dos estados, né, o ente federativo estado, começa a diminuir a sua arrecadação através do ICMS e o ISS começa a aumentar cada vez mais. Vendo tudo isso, vendo toda a parte do que está... Porque o que acontece? Quando essas relações elas vieram a ser alteradas, os agentes econômicos começam a suscitar dúvida em relação ao que o agente executivo começa a cobrar desses impostos. E onde desagou isso? No judiciário. Hoje calcula-se que a gente tem em litígio, né, de discussão de aspectos fiscais e tributários quase que 2 a 3 vezes o PIB brasileiro. Isso está em discussão. 1/3 disso, basicamente, são as contribuições. Lá nos idos do governo Fernando Henrique, uma das estratégias, porque a gente tinha, vamos lembrar, quando virou a Constituição, a carga tributária nossa era cerca de 22% do PIB. Hoje ela é acima de 36%, 37% do PIB, somados todos os impostos. Todos os impostos que nós, contribuintes, pagamos. Né? Aliás, não deveria nem ser chamado de contribuinte, deveria ser chamado de pagador de imposto. Né? Esse seria o nome correto, né, para falar. Então, quando o Fernando Henrique assumiu, e ele viu a necessidade, a União não tinha capacidade de investimento, ele começou a emendar a Constituição para transferir uma série de serviços públicos essenciais para a iniciativa privada. E da outra ordem, ele foi criando alguns fundos e algumas outras necessidades da União poder atuar. Como é que ele fez isso? Ele criou as contribuições, a PIS, PASEP e a COFINS. Essas duas contribuições, é importante dizer, esse recurso vem 100% para a União. Ele não divide com o Estado nem com o município. Isso foi uma baita força de arrecadação. Então, a primeira grande transformação que a gente teve, nossa, foi a alteração do imposto de renda, lá em 95, 96, por conta dessas contribuições, trazendo a possibilidade do regime caixa e do lucro presumido.
Isso impactou consideravelmente o nosso setor. Por que eu tenho que falar isso? Para a gente entender o D para. O que a gente tem hoje e como vai ficar se a reforma passar do jeito que ela está. Nesse sentido, é importante entender o quê? O que incide, do ponto de vista fiscal e tributário, sobre a receita do loteador? Hoje, situação hoje. Hoje, basicamente, você tem a PIS e a COFINS, que incidem sobre a receita bruta. Você tem o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. É isso que incide sobre a nossa receita. Como é que é feito esse cálculo? Receita bruta. Eu vendi tanto, meu regime caixa recebi tanto, sobre isso eu aplico uma alíquota, recolho lá os meus DARFs do PIS e COFINS todo dia 25 e do meu IRPJ e CSL trimestralmente também, perto lá do dia 30 a cada trimestre. É assim que funciona hoje a nossa tributação. Regime caixa, pessoal. Regime caixa, tá? Seja isso para quem está no lucro presumido. Para quem está no lucro real é um pouco diferente. Ele não vai incidir sobre a receita, ele vai ter a PIS e COFINS também é uma outra alíquota, não é os 3,65, ela é 9,25 e é um outro cálculo, porque daí sim você tem créditos e débitos. Por isso que 1/3 do litígio que está nos tribunais diz respeito à PIS e à COFINS, especialmente para quem tem o regime de lucro real. Para quem tem o lucro presumido, é zero litígio, é zero sonegação, é zero problema. Isso é fundamental que a gente diga. É um setor que lá em 96, por força da alteração do imposto de renda, e no setor de incorporação, a partir da 10.931, que criou patrimônio de afetação, regime especial de tributação, acabou o litígio. É muito fácil de arrecadar, muito pouco problema que se tem sobre isso. E por que é importante dizer isso? Porque isso a sociedade tem que entender. O que se busca nessa reforma é buscar essa simplicidade que a gente tem no setor imobiliário. E aí começa a esquizofrenia dessa reforma, para a gente não usar um outro tipo de adjetivo. Essa reforma seria uma reforma sobre os impostos que incidem sobre o consumo. Que impostos são esses? É o ICMS, é o ISS, é o IPI e a CID. Tá? Que é aquela contribuição de intervenção no desenvolvimento econômico que está praticamente em combustíveis, mas nessa área que também é outra contribuição criada para fechar o caixa da União. Esses impostos, como é que ele incide na atividade de loteamento, incorporação, intermediação, locação? Ele não incide. Na locação ainda se incide, tá certo? Um pouquinho de ISS. Mas em todas as outras atividades, o ICMS, o ISS e o IPI, eles estão onde? Nos insumos e serviços que a gente adquire para fazer um loteamento urbano. Então ele não tem relação, tá certo? Vamos dizer, direta sobre a nossa receita. Atividade, né? Sobre a atividade nossa. Ela tem o que a gente chama, e os tributaristas chamam de resíduo tributário. Por que ele chama de resíduo tributário? Porque como eu sou o último elo da cadeia, ou seja, eu contratei, por exemplo, uma empresa de intermediação de vendas. Ela vai recolher a nota sobre o preço de venda, tal, etc. Ela recolheu, acabou. Eu não me acredito do ISS que você recolhe, tá certo? Como um intermediador. Eu contrato um poste para fazer a eletrificação. Então, esse poste eu vou ter IPI dentro dele e ICMS dentro dele. Como eu sou o último elo da cadeia, esse imposto morre comigo. Como ele morre comigo e eu não me acredito enquanto loteador, você tem o chamado resíduo tributário. Ou seja, dentro do seu custo de unidade vendida, dentro do preço do lote, quanto custou para eu fazer aquele lote, aquele tributo está lá no meu custo. Eu não consigo me acreditar dele e saber quanto era poste, quanto era mercadoria do poste, quanto era imposto. Esse cálculo a gente fez para entender os impactos da nova reforma, porque o que ela está fazendo? Vamos lá, hoje ele não incide sobre a minha receita. Agora, na proposta, ela passa a incidir sobre a minha receita. E aí começam os problemas. Primeiro problema, quanto que é esse resíduo tributário? Então, a Elo, Secov, Sebic, etc., todas essas entidades contrataram 2 consultorias para apurar esse tal do resíduo tributário. Porque ele agora vai fazer diferença dentro Vai fazer do sistema, dentro né? do sistema faz diferença, porque agora ele passa a incidir sobre a nossa receita. O que nunca se preocupou, que foi com esses créditos durante O processo de produção. o processo de produção, agora eles vão ter que ser olhados, né? Com muito cuidado. E aí, eu acho que até antes da gente ir para isso, se me desculpa, Pois não, sem problema. Caio, eu acho que
essa explicação do que é o sistema IVA, né? Porque a gente não está mudando a alíquota, a gente não está mudando base de cálculo, a gente está mudando o sistema. O sistema tributário. Então, se pudesse discorrer um pouquinho Mas sobre aproveitando então essa deixa, então só para deixar bastante claro com todo mundo, atualmente nenhum insumo comprado para que eu possa produzir o loteamento, para facilitar, ele não tem essa corrente de impostos. Chega lá no final, eu vou calcular tudo aquilo que foi comprado, tudo aquilo que é necessário para o meu processo, eu coloco isso no meu preço, na minha margem, eu vendo. Exato. E sobre isto eu vou tributar sobre a venda. Exatamente. Ponto. a gente É isso. aquele regime simples, Sim. né? Recebeu a parcela, tributou a parcela, né? Estando no lucro presumido, a gente tem os 4 tributos, né? Os 4 tributos, a contribuição, o imposto de renda, o PIS e COFINS, né? Exato. Eu só não entendi que nessa alteração, a compra do poste, o que isso Eu vou explicar que é o conceito por isso que é importante. Ela deu um passo para trás para a gente dar 2 para frente. O que é o imposto sobre o valor agregado? Qual que é o conceito dele? Do IVA. Do IVA. E a gente está falando de IVA, nós não estamos falando só de setor imobiliário. Nós estamos falando da economia como um todo. da economia. Nós estamos. Toda. Tudo vai ter Tudo que existir que vai ter incidência de imposto sobre consumo, da cesta básica, por isso que teve a discussão de tirar a proteína, ela entra dentro da cesta básica e ela é imune ao IVA, ou seja, ela não tem cobrança do IVA, né? Mas o conceito de IVA é imposto sobre valor agregado. Então, o que quer dizer isso? Se eu estou comprando uma garrafa de água, eu tenho a água, tenho o plástico, tenho a embalagem. Então, tudo aquilo que são atividades precedentes, são anteriores, então, a exploração de tirar a água mineral, a parte de engarrafar, etc., tudo aquilo tem uma incidência de IVA também naquelas etapas. O que eu pago? Eu pago sobre o que eu agreguei de valor. Então eu desconto o que eu já recolhi de imposto no anterior e agrego aquilo que eu estou pondo de preço no meu para fazer o débito menos o crédito. Eu me credito daqueles impostos que eu paguei e eu me debito a hora que eu recolho, né, o meu imposto, eu faço o meu débito menos o crédito, tá certo? E vou recolher a diferença. Esse é o conceito do imposto sobre o valor agregado. E por que ele não casa com o mercado imobiliário? Porque justamente a nossa cadeia, primeiro, ela não é curta, e segundo, a nossa relação é longa. Eu vendo para receber em 150 meses, hoje o loteamento tem gente fazendo até 360 meses, uma incorporação imobiliária, mesmo com crédito imobiliário, eu vou ter, durante 36 meses de obras, eu vou estar recebendo parcelas, depois eu vou ter o desligamento com o crédito imobiliário ou com o pagamento por parte do adquirente. Então essa relação entre o que eu vou assumindo de créditos tributários durante a cadeia e o que eu vou poder me apropriar desses créditos é um mecanismo que é muito mais complexo do que a gente tem hoje. E nem é tudo também. E né? nem é tudo que a gente vai poder se creditar. Então, por exemplo, se eu usar mão de obra própria, então você imagina uma loteadora ou uma incorporadora que treinou aquele seu pessoal todo, é mão de obra própria, tá certo? Conseguir construir uma produtividade enorme. Eu não posso usar o crédito da folha salarial que eu tenho de mão de obra própria. Imagine você, com o teu trabalho de desenvolvimento, de gestão de vendas, que envolve gente, envolve planejamento, treinamento, uma série de coisas. Esse teu custo sendo funcionários da tua empresa, você não pode usar isso como um crédito nessa operação. Então é um baita no absurdo, ou seja, ele é contra uma possibilidade de aumento da produtividade. Por isso que ele é um dos itens que não casa com o mercado imobiliário. Ele casa, talvez casa, né? Ou faria mais sentido se a gente está falando de indústria, né? De indústria, de alguma parte de serviços talvez faça sentido. Agora, no mercado imobiliário, por que ele não faz? Porque a gente não é nem indústria, nem serviço. O nosso negócio é um bem que seria mais considerado como um bem de investimento, tá certo? Ele não é um bem que é consumível. Se você for falar um lote mesmo, o lote não deprecia. Você pode dizer até que a infraestrutura que você faz pro lote deprecia. Mas aqui onde a gente está passando, aqui na Faria Lima, onde a gente está gravando, aqui foi um loteamento lá atrás. Só que provavelmente eram casinhas. Essas casinhas foram derrubadas, construíram um prédio. O prédio foi derrubado, fizeram esse shopping aqui, essa galeria que a gente está aqui nela. Mas o terreno é o mesmo. Ele não deixou de ser. Ele não foi consumido. A vida útil dele é infinita. Então ele não tem nem depreciação. Não dá nem para você fazer um cálculo de depreciação sobre isso.
Mas voltando para a gente colocar o nosso ouvinte aqui no mesmo passo, então esse novo sistema que está se fazendo, aonde que ele entra na promessa dele, né, da construção dele, do legislador e do próprio governo atual, ele vem com uma lógica do quê? De você ter explícito o imposto que você paga de consumo em cada produto que você consome. E isso é, de fato, uma grande vantagem. Se eu sei que eu compro esse notebook seu, ele custa 10 mil reais, mas é 2 mil de imposto, eu sei que 10 é o notebook e 2 é o imposto. Tanto que ele vai vir destacado, em separado. E isso ajuda para quê? Para a gente ter uma compreensão clara como a gente paga imposto nesse Brasil. E isso vai servir para a sociedade amadurecer no sentido de cobrar mais dos seus gestores públicos, do seu executivo, do seu legislativo e do seu judiciário, de entregarem um Brasil melhor. Porque a gente dá uma montanha de dinheiro para os três poderes. E eles devolvem um lixo de serviço para nós. Essa que é a realidade. Mas como é que você vai cobrar isso se você nem sabe o quanto você paga e o quanto eles gastam? E daí vem uma discussão de pano de fundo que todo o setor produtivo e a sociedade sempre achou. A gente precisa primeiro resolver a reforma administrativa para depois resolver que tamanho de Estado que a gente quer ter para a gente saber como a gente vai remunerar esse Estado. Mas paciência. A forma e a cronologia que foi decidida foi a sociedade, querendo ou não. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. E aí vale o apelo que vocês colocaram aqui. O legislativo, o executivo, o judiciário que a gente tem no Brasil é reflexo do que a gente faz. Se a gente escolhe mal, a gente vai ter má liderança nessas casas. Se a gente cobra pouco, eles vão fazer o que eles entendem como sendo correto. Então, nossa função é justamente essa. E especialmente das instituições. Qual que é o papel das instituições setoriais? É esclarecer para que caminho a sociedade está caminhando. E se aquele caminho é bom ou é ruim para a sociedade. E foi o que a gente fez nesse trabalho que a gente está fazendo ainda da reforma tributária. Então, recuperando, a gente foi buscar isso há 7 anos atrás para entender como os outros países tratam. Então, para o mercado de loteamentos especificamente, ou é imune, ou seja, não incide os impostos sobre o consumo, ou quando incide, ele é opcional. E quando ele é opcional, ele ainda tem uma alíquota diferenciada. Por que ele pode ser opcional? Porque se eu fizer um loteamento industrial e aquela fábrica quiser se instalar lá, para ela é interessante ela ter o crédito tributário do terreno urbanizado que ela comprou, porque ela vai utilizar isso na operação dela de produção. Então ela vai amortizar este crédito para frente. E é importante isso, para ela é importante isso. Num lote residencial também pode ser importante para aquele que adquire. Então, nessa situação, em vários países, tá, eles tratam de uma forma específica o setor imobiliário. Então, a primeira conquista que a gente teve na reforma tributária foi já na emenda da Constituição. Porque vamos lembrar, o que foi aprovado ano passado? Foi uma emenda constitucional dizendo, olha, estamos criando o imposto sobre o valor agregado para o Brasil. Esse imposto vai substituir ICMS, ISS, IPI, a PIS e a COFINS. E construiu um cronograma de extinção desses impostos antigos e da prevalência desses impostos novos. Então foi isso que foi aprovado no ano passado. O que o setor institucional do mercado imobiliário, Secov, Sebic, Aela, etc., conseguiram explicar isso para o legislador, para a sociedade e ter isso promulgado, que o setor imobiliário e da construção civil tem que ter um regime tributário específico. Ele não é privilegiado, ele não é diferenciado, ele é específico pelas características desse setor. Então era isso que está previsto na emenda constitucional. E, a partir daí, foram editadas 2 leis complementares regulamentando a emenda à Constituição. A primeira, que é a PLP 68, que hoje está no Senado, e a PLP 108, que vai chegar no Senado. Isso é o que está em discussão. Atualmente, o estado da arte agora é essa discussão. Então, o que a gente teve? Que a gente tem a emenda constitucional 132, já aprovada, promulgada, né? que deu um comando. Vocês me aprovem a lei regulamentar para fazer a implantação do imposto sobre o valor agregado na sociedade brasileira. E tem um cronograma porque a partir de 2026 já entra em vigor. Então tem que ser aprovado ou neste ano ou no ano que vem. Agora, tem que ser aprovado? Pode ser que não. Por quê? Porque você pode discutir dizendo que há problemas na forma da formulação dessa regulamentação. E aí entra o segundo trabalho que a gente vem fazendo durante todo esse ano,
de forma ininterrupta. Então, o primeiro trabalho que a gente fez, lembra que eu falei que a gente contratou 2 consultorias? Primeiro foi esclarecer, tá bom, nós vamos ter que entrar no sistema novo. Nós temos que, constitucionalmente, nós temos um comando de ter um tratamento específico. O que significa ter um tratamento específico? Significa que a nossa alíquota não é igual para a alíquota da indústria, do serviço. Significa dizer que a nossa forma de apropriação do resultado também não pode ser igual, porque a gente tem especificidades da atividade nossa que requerem um tratamento específico. Então, o primeiro passo foi entender quanto que é esse resíduo tributário. Então, no caso de loteamento, tá, é algo perto aí de 4,5%, 4,53%, mais a PIS e a COFINS. Então, grosso modo, a gente tem entre 6% a 7% sobre a nossa receita bruta, tá? Para ter um cálculo, para ficar mais fácil para o nosso ouvinte aqui para entender. Então, hoje, ainda que a gente paga os 3,65 mais os 3,73 quando você tem o IRPJ e o CSLL, que dá os 6,73 no final da história, já com o adicional do imposto de renda, tal, etc, etc. Além disso, a gente tem outros 4,5 mais ou menos, que é o resíduo tributário. Então, para a gente ter a chamada neutralidade, que isso é um outro comando que também veio na emenda constitucional. É aí que a conta não fecha. Aí que a conta começa a não fechar, e aí, ao invés da gente discutir por que a conta não fecha e entender as especificidades, ficou um jogo de narrativa entre a equipe econômica do Ministério da Fazenda e a gente. Lembrando, quando o Ministério da Fazenda soltou a nota da alíquota modal, que vai ser essa alíquota do IVA, a própria nota do Ministério da Fazenda que os regimes específicos não estavam nessa conta da alíquota modal. O que ele quis dizer com isso? Esses regimes especiais que têm tributação específica, eles vão ter neutralidade, então eles não impactam a alíquota modal. Diferentemente da história da proteína. Só para pôr todos os nossos ouvintes ao par. Quando o projeto de lei regulamentar do 68 foi para a Câmara, ele recebeu 303 emendas. Por decisão da mesa diretores, tanto do presidente Arthur Lira e dos demais líderes de partidos, ao invés de fazer uma tramitação normal onde esse projeto deveria ir para uma comissão e para outra comissão, foi feita uma comissão especial com 7 relatores e ali foi decidido que os relatórios seriam feitos de forma a sintetizar essas 303 emendas e para discussão em plenário só iam ser admitidos 2 destaques. O que é o destaque? É uma proposta de alteração do texto do relatório do projeto de lei, que é discutido em plenário, e por votação aprova-se ou não se aprova esses 2 destaques. O primeiro destaque foi da proteína. Lobby de um frigorífico muito conhecido aí, tá certo? E que o próprio Ministério da Fazenda disse que o impacto de trazer a carne para dentro da cesta básica para ficar imune, né, no aspecto da não incidência do IVA, significava um aumento de 0,53% na alíquota modal. Essa alíquota modal ninguém sabe se vai ser 26,5%, 28%, 29%, ninguém sabe. Tá? Isso vai vir depois da reforma. Ou seja, depois que regulamentar, vai vir uma outra lei ordinária encaminhada pelo Senado que vai dizer, olha, a alíquota modal é 28%. Hoje, só para a gente deixar claro aqui, a gente tem em torno aí o IVA com uma alíquota de 27, 28, né? O governo inicialmente falou que seria de 26,5%. Por força dessas alterações que existiram na Câmara e que ainda não se sabe se o Senado vai mantê-la, vai alterá-las, porque o relatório do Senado ainda não está publicizado, deve ser publicizado até o dia 4 de dezembro, ou seja, semana que vem. Dizem que por força dessa questão da proteína e entre outros assuntos, alguns outros regimes específicos, isso já estaria perto de 27,5%. Os cálculos da tendência, por exemplo, com base no texto aprovado na Câmara, já falam em 27,5%. Como é que eles chegam nessa conta? É o equilíbrio do que você tem hoje de arrecadação desses impostos sobre consumo para você ter a mesma manutenção de carga pelo novo IVA criado. É assim que é feita essa conta. O sistema ele foi feito para manter a carga tributária. Que é a neutralidade. Né? Então, você parte de uma alíquota alta e ali você vai, em tese, compensando os seus créditos e não muda nada. Essa é a promessa. Seria, né? Essa é a promessa. A grande promessa o que é? Como o imposto de consumo ele é regressivo, ou seja, não importa a tua renda, importa o quanto você consome versus sua renda, para as classes mais baixas, como ele incide muito pesadamente sobre o consumo, então aquela relação de tributo dentro do que ela consome é muito pesado sobre a renda que ela detém.
A lógica, o que que é? Quando você aumenta a base, essa é a lógica do IVA, você aumenta a base de arrecadação. Como você elimina a elisão fiscal ou qualquer planejamento, ou o que quer que seja, você está aumentando a base de arrecadação. Então, num segundo momento, a ideia é que essa alíquota caia, porque quanto mais gente pagando sobre o imposto de consumo, menos necessidade você tem que arrecadar, então você diminui a alíquota para você manter a mesma neutralidade de carga que você tem. Só que na conta do setor imobiliário é aquilo que a gente acabou de falar. A gente tem o resíduo tributário que a gente está pagando como, vamos dizer, último elo da cadeia e morre com a gente e vira custo do nosso produto. Só que você tem que comparar laranja com laranja. Então, se hoje isso é 4,5% no setor de loteamento, ele tem que ser com o novo IVA 4,5%, só com mais os 3,65%. É essa a lógica que a gente buscou. E aí, quais foram as discussões, até para a gente entender né? Onde a gente está hoje? Você quer já falar quanto que seria? Nós temos essa projeção? Temos essa projeção. Hoje, sem qualquer alteração, né? A gente está saindo aí de alguma coisa perto desses... Vamos tirar só tirar o imposto de renda na história, tá? De 6,53, a gente está indo perto de 15%. Tá? E direto no nosso caixa. Tá? E aí, qual que é o estado da arte que a gente está agora na discussão com o Senado Federal? Lembrando, esses números a gente fez através da contabilidade das empresas, que foi o trabalho com a DEHAIC, e através dos dados do IBGE com a tendências. Então a gente confirmou os mesmos resíduos tributários com duas bases de dados diferentes. Isso para mostrar que a metodologia é correta. Tanto que até hoje o governo não conseguiu refutar a nossa metodologia. Ora, ele puxou a base de dados através do DIMOB e a gente fez a nossa base de dados através de dados de inteligência de mercado. Porque a gente tem que comparar o quanto a gente arrecada hoje com quanto a gente vai arrecadar amanhã, admitindo-se que o mercado vai continuar com o mesmo volume de produção e venda. Tá? Então, vamos lá. Vamos ser bem didático aqui. Vamos supor que o IVA seja de 27,5%. Né? Então, em tese, nos cálculos que essas instituições fizeram, eu só teria um crédito de 4,5%. Não é um crédito. O cálculo que eu tenho que fazer é sobre a nossa receita bruta. Para ficar fácil na cabeça, Como é que você compara? Porque tem muitas coisas que a gente não sabe como vai se comportar. Então você tem que admitir que, primeiro, os preços relativos vão ficar estáveis. Vamos lembrar. O que um loteador tem de curva ABC de produção? Concreto, ferro, cabo e resina. E petróleo. Isso basicamente são os 5 itens que a gente tem. Petróleo por quê? Betume, asfalto, concreto, guia, galerias de águas pluviais, poste de eletricidade, cabo, tanto de cobre quanto de alumínio, redistribuição de energia elétrica. Então, esses itens todos, tá certo? Você compra de indústrias com preços relativos. Você tem que admitir que nesse novo sistema, que vamos lembrar, como é que é o novo sistema? Se o poste hoje custa 100, no novo sistema ele vai custar 90 e vai ter os 10 dele separado de impostos. Agora eu pergunto para você, essas atividades de quem a gente compra são oligopolizadas? Acho que são todas elas, não são? Todas elas. Se você acha que eles vão fazer a hora que eles mudarem para o preço relativo vai se manter estável ou eles vão recuperar a margem? É óbvio que eles vão recuperar a margem. Então esse impacto, a gente nem calculou esse impacto. Então a gente está admitindo que os preços relativos ficam iguais. Então essa história dos 4,5, o que é? 4,5 é um resíduo tributário que está já dentro da nossa conta. Então no novo sistema, o que acontece? Ele não é mais feito dessa forma. Ele é crédito débito. Lembra, é valor agregado. A hora que eu comprei um poste, vai vir destacado. Cada poste de 100, lembra? Eu vou ter 10 que eu paguei de imposto. Esse 10, a hora que eu receber a minha parcelinha, vai acreditar eu vou poder compensar dentro da minha parcelinha do lote esses 10 dividido pela quantidade de lotes que eu tenho naquele loteamento. Entendeu onde começa a existir a complexidade da coisa, do crédito e débito? Cara, agora que eu entendi. Entendeu? Putz grila. Então, agora vamos parar por aí. Agora vamos na história da alíquota. Como é que o legislador tratou essas especificidades? Foi a história do redutor da alíquota. Por isso vocês veem nos papers que a gente fez, nos one pages que a gente fez, a história da briga pelo redutor. Porque o projeto que veio originário do governo, do 68, ele falava num redutor para o setor de 20%. Então, se a alíquota modal era 26,5%, ia descontar 20%, dá 21,6%. Lembra que eu falei que você é de 4,5% e vai para 15%? Ia de 4,5% para 21%. Sendo que eu não tenho certeza de tudo que eu me acredito. E aí,
para melhorar a cereja do bolo, o governo criou um negócio específico para o mercado imobiliário, que foi a progressividade no imposto sobre consumo. Imposto sobre consumo não tem progressividade. Não importa se eu estou comprando uma Ferrari, um Fusca ou um Pois é. O imposto sobre consumo é o mesmo. Não importa se a minha filha está numa escola privada A, AA, AAA, não tem problema. O imposto que a escola vai pagar é o mesmo sobre consumo. Mas para o mercado imobiliário eles criaram. Porque eles criaram a história do redutor social. Por que eles fizeram isso? Quiseram mostrar o seguinte, para os lotes ou habitação de interesse social, etc., ele vai ter um redutor que ele vai descontar lá da base de cálculo. Então, para o lote, a gente não tinha para o lote, a gente conseguiu, com a articulação da Elo, tanto no Congresso, a gente conseguiu criar o redutor social para o lote de R$30 mil por unidade. E para a incorporação imobiliária de R$100 mil por unidade. Independente do valor do lote, né? O redutor é fixo. Então, ele já criou uma progressividade. Se eu vender um lote de médio alto padrão, meu redutor social é os mesmos 30, óbvio que a minha tributação vai ser maior. O segundo cálculo que a gente fez com a tendências tá bom, a partir de quando eu tenho um aumento de carga, considerando todas essas premissas, a partir de R$250 de preço de venda por metro quadrado, eu já tenho aumento de carga. Pergunto para você que conhece pouco de mercado. Aonde tem lote de R$250 por metro quadrado? Não tem. Não tem. Formal? Não tem. No Brasil inteiro. Então, o que significa? Vai ter aumento de arrecadação de impostos. Tá? Então, voltando aqui. Qual é a briga que a gente se encontra hoje? Então, vamos falar do par agora. E aí é importante para os nossos ouvintes irem nos seus jornais, conversarem com seus senadores, conversarem com seus deputados, porque o que vier a ser alterado pelo Senado vai voltar para a Câmara, que pode recepcionar essas alterações ou rejeitá-las. Tá? Então é importante que essa, vamos dizer, assembleia permanente, essa vigilância permanente fique até o final da reforma. Lembrando que depois ainda vão vir as regulamentações, né? Mas vamos, cada agonia no seu dia. Hoje vamos tratar da questão da regulamentação. Hoje a briga com o governo, porque a gente vem conversando, e é bom que se diga também, a democracia tem se exercido de uma forma muito transparente. Então, o ministro Haddad nos recebeu 5 vezes, o secretário API, que é o secretário especial da reforma da tributária, deve ter nos recebido, a gente deve ter feito mais de 25 agendas com ele, tá? E conseguimos, através disso, primeiro, fazer com que eles entendessem a especificidade do setor e entendessem a necessidade desse regime específico. Não é privilégio, não é vantagem, é regime específico, sob pena da sociedade toda pagar por isso. Porque vamos lembrar, no final da história, se você tiver um aumento da habitação, que é isso que a gente veio brigando desde sempre, se você aumentar o preço da habitação, você vai aumentar a informalidade. Se você aumentar a informalidade, o custo para a sociedade é incomensurável. Eu vou usar um exemplo ilustrativo. As áreas de proteção de mananciais aqui da região metropolitana de São Paulo, Bilhas e Guarapiranga, era um local que eram para ter no máximo 5 mil famílias morando. Hoje a gente tem 3,5 milhões de pessoas morando. São todos loteamentos irregulares e clandestinos. Quem pagou pela essa infraestrutura? Todos nós. E ainda não resolveu o problema. Então o que a gente prefere? Continuar a sociedade bancando a informalidade, a irregularidade, etc. Ou manter uma indústria que traz preservação ambiental, saneamento básico, planejamento urbano, construção adequada das cidades? É o urbanismo social, é isso que a gente está falando. E na última reunião que a gente teve com o ministro Haddad, ele entendeu claramente isso. Tanto entendeu isso claramente que começou a se reverter alguns arbítrios que vinham da mentalidade do secretário e de quem está fomentando essa reforma. Porque é importante, são todas pessoas do bem, ninguém está pensando mal do Brasil, é importante que a gente diga isso. Às vezes você pode ter divergência de como você enxerga o papel do Estado, maior preponderância dele, menor necessidade ou não de intervenção na economia. Mas o que a gente tem que ter no final da história é que todo mundo quer o bem. Pode ser que a forma pensada não seja correta e nem às vezes o objetivo é correto. Caio, que bom que você falou isso. Mudou meu paradigma. A gente tem que enxergar... Aliás, sério. O que a gente tem que entender, as eleições municipais agora foram um recado muito claro disso. Foram. Pessoal, o Brasil cansou da polarização. O que o Brasil quer é resultado. A gente não aguenta mais. Tem essa A contra B, B contra C. Meu, tá todo mundo no mesmo país. A gente precisa resolver os problemas básicos nossos. Segurança pública, saneamento, educação, saúde, é isso. É só esses 4. Resolve esses 4, resolveu tudo. O resto a gente faz. Melhora a educação. Tenho certeza que você e vocês com esse podcast, o que vocês fazem? É educação gratuita. O cara aperta o botão, entra lá no YouTube, onde esteja o canal de vocês, e ele vai estar sabendo.
Isso hoje está na mão de todo mundo. Mas voltando aqui para o nosso assunto aqui. A história do redutor. Então, hoje, em que pé que a gente está de reforma? Primeiro, algumas coisas a gente já conseguiu reverter, tanto dito pelo governo quanto por relator no Senado. Um deles, que era absurdo, que era a questão do regime de competência para locação. Você imagina, você aluga uma casa, o cara para de te pagar o aluguel, residencial, comercial, tanto faz, você tem que continuar recolhendo imposto. Até você despejar o cara e colocar outro. Não existe isso. Então, conseguimos que isso seja regime caixa. O que mais que a gente conseguiu? Construir um período de transição. Porque você imagina, por que é diferente o nosso mercado? Hoje, você está orientando uma empresa que está desenvolvendo um projeto que ela vai lançar no mercado daqui 2 anos. Que ela vai vender para receber em, sei lá, 200 meses. E que vai levar 4 anos para produzir. Então, como é que eu posso ser planejado, fazer algum nível de previsibilidade e viabilidade econômica e financeira sobre um sistema tributário, vou produzir na vigência de uma transição e vou receber num outro sistema? Eu tenho que garantir no mínimo a viabilidade econômica e financeira do que eu pensei aqui. Então isso eles entenderam. Mesmo os deputados já tinham entendido, mas por absurdo da forma como eles fizeram, vamos dizer, a aprovação do projeto, o capítulo da transição não entrou no 68 na égide da Câmara. Agora no Senado ele já foi acordado entre o setor e o governo, através da Secretaria Especial da Receita Tributária, e a gente acredita que o senador Eduardo Braga vai trazer esse capítulo inteiro, ipsis literis, logo com os ajustes que ele vier arbitrar, para o texto. Eu tive nessa segunda-feira, não, dia 18 de novembro, eu tive na Comissão de Constituição e Justiça, numa audiência pública. A Elo até divulgou isso, que eu pedi para divulgar o vídeo. E eles foi muito sensível, eles entenderam claramente, tanto o senador Eduardo Braga quanto o senador Amin, lá de Santa Catarina, a necessidade da transição. A transição quer dizer que eu tenho um projeto em aprovação, né? Ele vai ser aprovado em 2027. Ele já entra no novo sistema. Não. A transição, o que ela dá? Ela dá um prazo, tá certo? Como fosse um vacatio legis da vida, tá? Traduzindo para quem não é do mundo do direito. Toda vez que você cria uma nova lei, tá? Ela tem um tempo de entrar em vigor. Neste caso, a gente pediu que esse tempo de transição, eu continuo no sistema atual. Então, qual que é o marco para você identificar isso? É o registro do loteamento. Okay. Então, se eu registrar um loteamento, o que está hoje no projeto, tá? Mas ainda não está, aliás, o que está hoje na proposta, mas não foi incorporado ainda ao projeto de lei, seja, que a gente tem que coisa para lutar. Para lutar ainda, para incluir isso no relatório, tá? Seria a data de 31 de dezembro de 2028, que foi o que a Secretaria Especial da Reforma Tributária concordou, mas a gente não sabe a posição ainda do senador Eduardo Braga. Tudo que for aprovado até dia 31 Tudo que for registrado, porque ele tem que estar gravado na matrícula. Perfeito. Tá? Perfeito. Até 31 de dezembro de 2028, eu fico no que sistema? Cumulativo, não me aproprio de créditos e tenho as alíquotas que eu já conheço no CBS, que substitui a PIS e COFINS, dos 3,65. Independentemente se eu vou receber daqui 10 anos. Posso receber daqui 50 anos. Então, essa alíquota hoje, se eu tiver um projeto aprovado registrado em 31 de dezembro de 2028, até 31 de dezembro de 2028. eu vou ter mais 120 meses de parcela. Tanto quantos forem. Eu estou aplicando a alíquota de agora. Exatamente. O sistema de agora, né? O sistema de agora. O sistema não altera. O sistema antigo, né? Que é cumulativo, ou seja, não tenho créditos, tá certo? Não me aproprio de créditos. E sobre a minha receita bruta. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Né? Gente, isso é tão importante o mercado saber, é tão importante. Não isso tava é uma assim, não, baita né? Isso não estava. Aquela última conversa não tinha estava. Isso, não. Tá. Gente, é o seguinte. Volto a dizer a minha frase inicial. O Brasil, ele está num processo de maturidade. Pensa a Constituição de 88 como se fosse uma criança. Então, 12 mais 24, ela tem 36 anos. 36 anos já é um adulto, com alguma experiência, já algumas experiências boas, outras ruins. Então é assim que a gente tem que entender a nossa sociedade. Desde a Constituição de 88, muita coisa a gente fez de reforma macroeconômica, microeconômica. E com a tributária é a mesma coisa. A gente tem que entender isso. Ninguém está falando que é contra. A gente é a favor do novo sistema. Se ele explicitar o quanto eu pago de imposto, se ele acabar com litigiosidade, se ele for simplificado, quem que vai ser contra isso? Eu vou saber o quanto que eu estou remunerando esse Estado que não me dá nada de volta.
Tem transparência, Tem né? transparência sobre isso. Porque isso é uma promessa. É uma promessa. A promessa da reforma, pelo que eu entendi, é simplicidade, que eu ainda não vi. Neutralidade. E neutralidade e transparência. Transparência, exatamente. Mas voltando aqui, que outros aspectos que a gente vem batalhando? Então, o primeiro era essa questão da transição, que me parece que está muito bem encaminhado. O segundo é o redutor da alíquota, que é um problema. Então, é pegar a alíquota hoje estimada A em estimada 27,5% e aplicar um redutor percentual para o setor imobiliário. Exatamente. Que no texto original do governo era 20%, na proposta que veio da Câmara aprovada é 40% para atividade de incorporação e loteamento e 60% para locação. Qual é o pleito do setor? É 60% de desconto na alíquota modal para incorporação e loteamento e 80% para locação. Para que a gente garanta a neutralidade de carga. Tá? Vai aumentar a complexidade, mas a gente garante a neutralidade. Quero só entrar na complexidade. Como é que faz esses créditos? Como é que isso é feito, cara? Então vamos lá. Como é que é feito hoje na indústria? Você imagina, na indústria, quando ele compra qualquer insumo, ele tem que ir lá dentro do ERP dele se apropriar. Então eu comprei O poste. Vou pegar o poste de novo. Comprei, vamos dizer que eu ainda não vou nem comprar o concreto usinado, eu vou fazer ele lá na base da fábrica de postes. Então eu comprei areia, cimento, pedra e água. Então na areia tinha mais 5, na pedra tinha 5, no cimento tinha 5 e na água tinha 5. Então a somatória disso dá 20 qualquer unidades, que é o que eu venho me creditar. A hora que ele põe dentro do poste, então no poste ele teria os outros 25 para recolher. Então ele vai descontar os 20 que ele se creditou e vai recolher 5. 25 menos 20. É isso que ele recolhe. Quando eu vier comprar o poste, ele vai vir o poste com os 5 dele, que vai vir por fora esse imposto. Esses 5 dele, eu vou pegar esses 5 dele e vou ver quanto que representa o poste no custo total do meu lote. A hora que eu fizer um insumo de custo. Tá? Ele representa 0,5. Eu vou pegar esse 5 dele sobre 0,5. Esse é o valor de tributo dentro de um preço de venda de um lote urbanizado que eu tenho que me acreditar. Complexo demais nisso. Não tem nenhuma simplicidade. São quase 12 Tudo passos. Tudo bem, mas vamos imaginar que não exista nenhuma redução, pouca redução, né, nessa proposta de redução do imposto. O que vai começar a acontecer no mercado? A informalidade, cara. Porque eu vou querer receber. Fala assim, meu amigo, não Você lembra quando você ia... Exatamente. Com nota e sem nota. Só que daí é onde que vem a promessa de acabar com isso? Que é tudo eletrônico. Não tem mais papel na história. A empresa, para poder funcionar... E lembra, tem mais um aspecto. A gente nem entrou nesse outro aspecto. O que é o PL 108? O 108, ele cria da organização desse novo sistema. Então, cria uma autoridade arrecadadora, que ela não é Estado, que não é município, que não é União. É um conjunto formado por 54 iluminados que virão dos estados, do município e da União, e eles é que farão o processo de fiscalização, regulamentação desse 54 bolo. Pessoas, iluminados. No Simples já é assim, tá? Também não vamos rasgar o papel. Nós temos iluminados também na justiça, né? Também. Esse é um segundo problema. Quem que julga qualquer litígio desse novo imposto? Justiça estadual? Porque hoje quando você tem um problema no ICMS, onde você vai? A doutora sabe, vai para a Justiça Estadual. Você tem um problema de tributo federal, Justiça Federal. E esse, para quem que você vai? Quem que tem competência para isso? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o Tribunal de Execuções Fiscais, o TIT, que ele resolve um monte de problema, tá certo? Então assim, tá criando um novo sistema, tem muita dúvida sobre esse sistema. Se a gente tivesse um mínimo de racionalidade, o que era o ideal? Ok, vamos para um novo sistema. Primeiro, vamos simular o que vai acontecer com a economia. Abre as portas, abre os números. Segundo, cria um período de transição para todo mundo. Por que é um IVA dual? Você sabe me dizer por que é um IVA dual? Porque os estados e municípios desconfiam que a União não ia fazer o repasse. Por isso criou o IVA dual. Um são os impostos federais unificados, que criou o IVA CBS, e o outro são os impostos estaduais e municipais unificados, que criou o IBS. Por isso que ele é IVA dual. Senão ele poderia ser uma alíquota única, um imposto único. É importante também falar, porque a gente está ouvindo falar muito do CBS e do IBS. Eu acho que vale você dar uma explicação sobre isso. Então, nos outros países, o que acontece? Primeiro que a gente tem que entender, assim, comparar o Brasil com outros é muito difícil, porque a gente tem os estados, tem as unidades federativas de município, estado e a União. O que acontece? Em outros países onde o IVA é aplicado, normalmente, no máximo, você tem um estado, você pode até ter uma província, mas que não tem muita capacidade, vamos dizer, arrecadatória e fica com o município. Então a história do IVA, ele sempre foi feito como um imposto único.
não como um imposto duplo. Só que aqui, como você tinha que unificar bases tributárias diferentes, de incidências, algumas até muito próximas de relações, que é o caso de consumo, para que não houvesse desconfiança, foi criada a história do dual. Então, a PIS, a COFINS, ela viram a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, Que é da União. que é da União, ou seja, o que vier arrecadado vai para a União, e tudo isso vai estar numa alíquota única. Então, parte da alíquota é da União, parte da alíquota é dos municípios. Então vai ter IVA, CBS e IBS. Exato. Você vai ter um IVA CBS e um IVA IBS. Tá? Que vai para essa mesma entidade arrecadadora, vai separar, ó, isso aqui é meu, fica para a União. Isso aqui é estados e municípios e divide. Então nós estamos no CBS, União. União. O IBS vai unir ICMS e ISS. O IPI, ele vai virar o imposto seletivo. Então ele vai ser o IS, que era chamar, lembra que eles falavam o imposto do pecado? Por quê? Ele vai incidir só sobre coisas que geram problema para a saúde. Então bebida alcoólica, essas coisas. Cigarro. Seria essa a lógica dele. Esse é um outro problema, porque também incide sobre a indústria, também nem a indústria também está compreendendo muito bem como vai ficar essa Vão ficar na nossa caixinha que já Vão ficar que já é bem complicado. Então o ICMS e o ISS vão virar o IBS. Que vão em estados e municípios. Que vão para os estados e municípios. Então ele vira essa história desse IVA dual aí, que é o IBS e a CBS. Agora, além do que, por que ele foi criado dessa forma? Você lembra que eu falei lá atrás que quando a Constituição de 88 criou, depois foram criadas as guerras fiscais, etc, etc, etc. Como é que você faz para não trazer para a ilegalidade os incentivos fiscais que foram dados lá atrás? Aí você cria essa faixa. Por que ele vai de 2025 a 2032? Porque é quando acabam os incentivos fiscais. Então, para que não houvesse nenhum problema com as indústrias que foram instaladas, etc, etc, o incentivo fiscal, a guerra fiscal, em tese, acaba em 2032. Qual que é a compensação que o legislador fez para que não houvesse mais a guerra fiscal? Admitindo que esse sistema é eletrônico, ele é infalível. O Eli Vertai, nosso presidente lá do Secov, ele usa uma frase que eu acho ótima. Então você vai ter o grande irmão, lembra? O Big Brother, lá do George Orwell. Então é ele que vai estar vendo tudo, fiscalizando tudo, vai arrecadar tudo, vai dividir tudo super economicamente, super harmonicamente. Ninguém vai reclamar, ninguém vai para o judiciário. Admitindo-se tudo isso, então em 2033 a gente vem para o novo mundo, onde não tem conflito tributário, tá certo? E tudo isso resolveu porque não tem mais guerra fiscal. E aí qual que foi a cenoura que foi inventada para os estados e municípios? O tal do Fundo de Desenvolvimento Regional. Por quê? Lembra que acabou a história da disputa entre produção e consumo? Não, o tributo ele é pago no consumo. Então se você comprar esse seu celular em São Paulo, você paga aqui em São Paulo. Não importa se ele foi produzido em qualquer outro lugar, você vai pagar aqui em São Paulo. E depois se distribui. Depois se distribui, porque ele vai para trás nessa forma das cadeias que eu te falei que já veio se apropriando. Então a lógica dele é toda essa. Que talvez para a indústria, algumas atividades industriais faça sentido, para alguma coisa de serviço faça sentido. Para o setor imobiliário, com certeza não faz sentido. Então a gente tem feito o que a gente tem chamado de um controle de danos. Então o que seria o ideal para a gente meio que fechar um raciocínio? Você está fazendo uma revolução tributária. Se você está fazendo uma revolução tributária buscando justiça tributária, transparência, simplicidade, neutralidade, você tem que fazer com que os agentes econômicos tenham tempo de se adaptar. Porque esta complexidade, você imagina o teu ERP da empresa. O que vai acontecer? Para o setor imobiliário, se ficar da forma como vai ser implantado, a gente vai ter que ter no canteiro de obra, não adianta mais só ter o engenheiro, nem só o administrador do insumo, a gente vai ter que ter o contador dos insumos, porque ele vai chegar nota por nota, ela vai vir de forma eletrônica, imposto separado, vai ter que glosar isso no ERP, que já vai ter que fazer esse cálculo de apropriação correta sobre as unidades, que vai ter que fazer o cálculo correto, porque você tem esses dois redutores, que é o de ajuste, que igual que você pode se creditar, e o outro, que é o social, eles têm correção pelo IPCA. Hoje, como é que são vendidos os lotes? Qual é o índice mais eleito de utilização? IPCA. IPC-FIP também, IGPM também. Então, qualquer indexador que for diferente disso, você já tem um problema de indexador. Eu estou reajustando a parcela sobre um valor e estou tendo esses reajustes sobre outros valores. O segundo problema que a gente tem, como é que eu comunico, como é que eu vou vender isso para o meu cliente? Hoje o cliente compra o lote, não quer nem saber o quanto que ele tem de imposto ali dentro, tá certo? Porque não é explícito. Para eu ser explícito, eu vou ter que mandar para ele 2 boletos, ou um boleto dizendo
Sabe como você vai para os Estados Unidos, você compra lá, o valor e o tax que você paga? É a mesma coisa que você vai ter. Então, em cada parcela, ou eu vou mandar 2 boletos, ou eu vou ter que mandar um boleto, que é o tal do split payment, que eles falam. Esse é um outro problema, porque é o sistema financeiro que vai ter que fazer essa arrecadação. Lembra da história da CPMF, que a gente pagava a cada transação? Da nossa continha vinha lá um débito, não é? Direto. Agora a gente vai ter que fazer isso. Porque de quem que é a responsabilidade do recolhimento correto? Não é de quem está pagando, é de quem está emitindo. Então é nossa responsabilidade ver se o cara pagou direitinho. Outra coisa, esse crédito... Peraí. Ver se o cara pagou direitinho, aí embolou. Embolou, porque o que acontece? A responsabilidade do pagamento é do consumidor. É imposto sobre o consumo. Ok. Só que quem faz a arrecadação disso é o quem tá- fornecedor. Ok, o loteador no nosso caso. No nosso caso é o loteador. Então eu vou emitir um boleto. Hoje eu não emito um boleto. Ó, a parcela é 100, tem 6,73 de imposto. Não. Eu não ponho 93 ponto quase que vem para minha conta e não sei quanto vai um DARFzinho que ele paga lá. Mas é só uma pergunta. Aí beleza, lá. Vamos pegar uma parcela do cara de R$1.000, vai vir lá destacado o imposto de, enfim, R$20. Vem no mesmo boleto e... A gente não sabe. Pois é. Porque é a história do split payment. Isso não está regulamentado. Está dito que vai ter um split payment. A hora que vier o pagamento daquele bem de consumo, já vai vir o tributo separado. Isso não tem claro. Está no texto da lei, mas tá bom. Vamos para o operacional, que a gente chama de obrigações acessórias. O que eu tenho que apresentar para demonstrar isso? Eu vou ter que emitir 2 boletos para Raquel ou não vou mandar um só para ela? Ó, é os R$1.000 e ok, eu faço o recolhimento e comprovo. Não, eu tenho que mandar dois boletos, um de 980 e o outro de 20 para Raquel. E se ela não pagar o de 20? Como é que eu faço? É, porque ali no caixa dos Estados Unidos você paga, ou você paga, né? Não tem alternativa. Não tem alternativa. Ele só tá destacado, mas você pagou ali, É. tá certo? Que a gente acredita que deva ser desse jeito. Não tá claro pra nós, mas a gente entende que seja isso. Quem vai se cuidar de separar o que é de um, o que é de outro, tá certo? Vai ser a contabilidade nossa, comunicada com o banco da forma como tem que Tá, ser. então naquela parcelinha de 1.000, uma parte vai para o loteador e outra parte vai direto. Para essa autoridade arrecadadora. Tá? Que não é a Receita Federal, não é a Receita Estadual, nem a Receita Municipal. É essa autoridade arrecadadora que vem no PL 108. Segundo problema que a gente tem. E esses créditos todos que eu tenho aqui? E se o cara lá, ó, lembra que eu falei que das cadeias anteriores ele é valor agregado? E se o cara não recolheu? Ele glosa meu crédito? Ou meu crédito é presumido? Isso também não está claro para nós. Entendeu a quantidade de confusão que a gente tem? Em tese, vamos Em tese seria presumido. É. O imposto que eu paguei daquele insumo que está destacado, ele está destacado. Mas se o cara não recolheu, é um furo na União. Mas independente, tá destacado que eu tô pagando, ele não recolheu, o problema. Aqui, Não, mas gente... aí- Sabe cachorro foi mordido por cobra tem medo de linguiça? Somos nós. Tenha um problema de DARF na receita para sair uma CND tua, mesmo que você tenha pago, recolhido, o que na prática você acaba fazendo? Recolhendo de novo o DARF para você ter a CND que você precisa. Mas Depois você vai ficar discutindo. Ok, mas vamos lá. O loteador ele foi comprar o poste. Nós estamos voltando no poste. O Né? poste, lembra que ele comprou areia, cimento, pedra e água para Tá, fazer? mas aqui, ele pagou pro fornecedor do poste, vamos supor, 80, e ele pagou para esse ente arrecadador 20. 20. Então, assim, ele cumpriu. Ele, loteador, cumpriu. Mas e se o cara na atividade anterior não fez isso? Se não era 20, era 30, porque ele não recolheu. Tá, mas em tese, vamos fazer um cálculo mais ou menos aí do que em tese, se nessa cadeia de insumo e de prestação de serviço aí até eu chegar ao lote pronto, né? Vocês estimaram o que seria o impacto disso na alíquota Hoje, já com o a redução? resíduo... Então, vamos lá. Hoje, no nosso resíduo, isso seria 4,5 dos R$100 que eu recebo de um lote, 4,5 é resíduo tributário dos impostos sobre consumo dos meus insumos e produtos. Tá, então vamos Com o redutor da alíquota hoje, está saindo de 4,5 Pra 15. para 15. Estou aumentando 3 vezes. 3 vezes. Mas vamos lá. Vamos supor que a proposta da Elo e da Secov e tal vá para frente e consiga os 60% de redução. Aí fica no 0 a 0. Aí fica o 0 a Fica 0. os mesmos 4,5. Só vai aumentar a complexidade.
É isso. Você vai ter um aumento de qualquer Você vai ter- forma, você vai ter um aumento de custo. Você vai ter um aumento de custo, porque eu vou ter mais contador, eu vou ter mais gente. Não, isso aí, a complexidade a remodelagem aí das empresas tá nítida, né? Nós não estamos falando de simplicidade hora nenhuma. Nenhuma, É só em tese. só em tese. Só em tese. Mas em termos de tributo, que eu acho que aí eu acho que o ouvinte quer saber, né? Eu hoje pago 6,73. Estou lá, recebo uma parcela, eu mesmo loteador, Põe mais vou 15. lá. Beleza. Mas você está falando mais 15 Com os 40% de redutor. Com os Porque assim, a conta não é diretamente proporcional. Você tem créditos, débitos, tem resíduos, você tem outras contas. Mas assim, em geral, essas instituições elas fizeram um cálculo de que do IVA modal com o redutor, com percentual de redução para o setor específico, você ainda vai poder creditar cerca de 4,5%. Não, é que você está fazendo uma confusão. Os 4,5 é um cálculo mais simplificado para entender na cabeça do nosso ouvinte. Tá. Quanto que você já paga hoje de imposto de consumo quando você vende um lote? É 4,5% daquele valor que você vendeu. A alíquota modal não tem nada a ver com isso. Ela vai incidir sobre a receita, mas você tem créditos e débitos. Então é outra conta. O que a gente está falando assim é que esse redutor, tá certo? Que hoje é 40, ele tem que ser 60 para que a alíquota base com 27,5, tá certo? É só fazer 27,5 menos 60%. Vai dar acho que 15,90. Com esses 15,90, com os créditos que você vai ter, aí você vai garantir os mesmos 4,5 que você já tem hoje. Se a gente for fechar uma aritmética fácil, seria isso. Você entendeu? 60% eu chego nos 15 e aí eu que me vire para fazer essa Não, eu vou continha. eu vou ter esses créditos todos. Porque tem outras coisas que a gente conseguiu inserir, que foi a história do redutor social que não tinha do lote, as contrapartidas que a gente tem. Uma outra coisa que também está lá no texto que a gente conseguiu colocar, não é sobre o valor agregado. Quando eu faço um loteamento, o que eu dou para o poder público? Áreas públicas. Qual que é esse percentual hoje na média? É acima de 50%. Aqui no Grapoab mesmo, que a gente tem os dados estatísticos todos, hoje beira 60% de doação. Entre 55% a 60%. Isso a gente conseguiu que sobre o preço de venda vai ter esse redutor. Por quê? Legal. Porque eu estou Muito fazendo o lote e eu estou doando isso para a sociedade. Essa Faria Lima que está aqui, a área verde que eu tenho aqui do lado, a área institucional. Desse cimento aí, né? Não, área doada. Não estou nem falando de equipe, não estou falando de infraestrutura, estou falando de área doada. A infraestrutura tem o crédito dela, do que eu gastei para E fazê-lo. como é que calcula isso, cara? O quê? A área doada. Tá na matrícula. O valor venal? Não, querido. Não. Quando você faz um registro do loteamento, você não lê lá a matrícula. Isso no Brasil inteiro. A área tinha 100 mil metros quadrados, 20 foi Sim. doada para o sistema viário, etc. É a somatória dessas áreas públicas. Um menos aquilo é o percentual de área que eu doei. Tudo bem, mas como é que você acredita isso pra você? Então, você não acredita, você desconta já no valor do preço de venda. Eu vou aplicar um redutor direto na operação. Então dá um exemplo pra gente aí. Pra Num ficar lote de claro. 100 mil, Tá. que eu doei 50%, minha base de cálculo de tributação é 50%. Perfeito. Desses 50, eu vou descontar os 30 mil de redutor social. perfeito. Vou aplicar 20. Desses 20, eu vou entrar na história do crédito e débito. Só que é assim, é por parcela. Porque eu não recebo, é regime caixa. Recebo à vista. Porque se fosse competência, era pior ainda. Imagina, eu ia receber na cabeça, eu tenho que recolher imposto e vou receber em 200 meses. Cara, nós vamos ter que contratar contador e matemático. Contador, mesmo, matemático, cara? sim, sim. Porra, como é que você calcula? Até bugou a minha cabeça. Como é que você vai dividir isso na parcela? Impressionante. É esse que é o ponto. O ponto, o que que acontece? Você vai ter que ter... E tem outros aspectos que eu nem quero entrar aqui, porque senão vai complicar demais. Porque você imagina, se eu vendi um lote à vista e eu vou me creditar lá na frente, como é que faz? Porque eu recolhi aqui, né? Se o regime é caixa. Ou eu vou ter que mudar para um POC, só para piorar a cabeça de vocês. Você sabe o que é um POC? Então o nosso ouvinte talvez não saiba. Não sai. Que é a apropriação do preço de venda conforme o percentual de obras que você concluiu. Então, ou seja, mesmo que eu receba 100%, contabilmente eu só vou apropriar no percentual de obra que eu fiz. Se eu fiz 10, é 10 e aí vou carregando isso para frente. Mas não vamos complicar muito. Vamos tentar trazer a turma só para eles ficarem, vamos assim, mais atentos. Mas eu acho que se a gente fez essa conta foi interessante, né? Porque e essa questão da contrapartida ainda é uma Não, proposta. ela já está
vamos lá, no que veio da Câmara isso entrou o redutor social e essa questão da doação. Só que o texto está na Câmara, ele gera ambiguidade na aplicação. Com a Secretaria Especial da Reforma Tributária, com o Bernardo Api, ele entendeu isso. Eu expliquei para ele isso, nas audiências públicas eu expliquei isso, falei, gente, se é sobre o valor agregado, isso aqui é uma doação para a sociedade. Então eu não agrego, ainda que eu leve infraestrutura para essa área verde, adicional, sistema viário e tal, etc., isso aqui ficou para a sociedade. Então eu não posso ser tributado sobre isso, eu posso ser tributado sobre lote. Quanto que representa o lote sobre a área bruta total? Perfeito. Ele representa 50%. Então, do meu preço de venda, 50% está doado. Então 50% eu reduzo de base de cálculo. É 50% sobre o meu preço de venda. Se é 100, eu vou tributar sobre 50, não sobre 100. Isso na parcelinha. Parcelinha de. Então, isso é no preço. Agora, na parcelinha, eu vou fazer o mesmo racional. Vai fazer um Se eu dividir em... racional. Vamos fazer sem juros só para ficar fácil, porque os juros também é tributado, é tudo tributado. Tá? Se eu fiz dividir por 100, vão ser R$500 por mês. Então, nesses R$500 por mês, eu vou descontar 50%, é 250. Sobre 250, eu vou pegar os 30 mil, que vai dar 300, vai para facilitar a nossa conta. Então eu vou descontar 300. Aí vai sobrar 100. Sobre esse 100 é que eu vou fazer essa conta de quanto vai e quanto deixa de ir. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Essa aí pode pôr estrelinha. Muito, parabéns. Não, calma. Para o Capitão América. Não põe pro Capitão América. Mas não, calma, é bom nem falar. Vamos esperar ver se vai no texto. Eu acho que a questão da transição né, aí Fundamental. Fundamental. Então, quem está ouvindo para a gente aí tem que atentar para que tiver alguma influência aí, né? E puder falar mais sobre isso. A questão do redutor realmente virar os 60, né? Não sei. Essa é a única parte que a gente não sabe qual que vai ser o redutor de alíquota. Mas o Porque essa é uma questão. O ideal para neutralidade era os 60. Matematicamente, aritmética. Lembrando, em condições normais de temperatura e pressão, porque os preços relativos vão aumentar. A gente pegou um estudo justamente na Índia, o que aconteceu com o mercado imobiliário. Os preços relativos todos subiram. Tem estudos sobre isso. Tá? O ideal mesmo, se a gente falar, qual que seria a defesa do setor? Opcionalidade. Eu entro se eu quiser no sistema, se eu não quiser entrar no sistema, eu pago o cumulativo. Ah, vai pagar mais imposto? Eu quero pagar mais imposto, porque eu sei a minha conta no final. Porque vamos lembrar, a questão de entrar nesse novo sistema, vão ter 3 autoridades para fiscalizar: o servidor estadual, o servidor municipal, o servidor da União, para glosar uma série de conceitos que não são simples. Concorda que não é simples? Sim. O que caminhou para o judiciário, o litígio que a gente teve nos impostos sobre o consumo era o quê? Glosar, porque o sapatênis não é sapato e não é tênis. Qual que é a história do bombom lá, né? Era do sonho de valsa. O sonho de valsa, ele não é bombom, ele é wafer. Então são esse nível de discussão que a gente vai ter. Ah, é lote ou é condomínio de lote? Se é unidade autônoma de terreno ou é um lote urbanizado? É um lote com infraestrutura ou ele é sem infraestrutura? Você entendeu o nível que você pode chegar? É que eu estou fazendo, sabe, uma especulação bem aleatória aqui, mas que é muito real, que aconteceu, tá certo? Lógico, isso está tudo sendo pensado no sistema digitalizado, de crédito, débito automático, com cashback, tudo aquilo que vocês já ouviram, todos eles reproduzindo. A gente deve acreditar, mas o que a gente deve acreditar? Com cautela. Não, com discussão, né, cara? Com discussão. Se os incentivos fiscais foram garantidos essa transição toda para que não existisse litigiosidade, por que não fazer isso para esse setor? Agora, Nos garanta o mesmo prazo de transição para que o setor entenda isso, se prepare para isso. Porque o Brasil, você que mexe com... Vocês dois que falam com muitos loteadores, e eu também... Cara, na Elo são 1.200 empresas, de tudo quanto é tamanho. Tem loteador de um loteamento só. Se você exporta isso para o Brasil inteiro, se a gente tem 1.200, deve ter umas 5.000 loteadoras no Brasil inteiro. Estou chutando alto, deve ser até mais que isso. Mais, tá certo? E são empresas de tudo quanto é porte. Como é que o cara vai ficar regular fiscalmente? e eu acho que tem um descasamento aí que eu vejo enquanto ele está recebendo parcelas a partir do lançamento, ele também está pagando tributo sobre insumo. Não, porque o insumo ele pode, desde que ele tenha adquirido o insumo, né? Mas como é que você tem insumo que você só não pode adquirir? Por exemplo, vamos pegar o betume, concreto betuminado usinado a quente. Ele aplica só depois que ele fizer a base da pavimentação. Normalmente você vai fazer isso, o quê? É uma das últimas coisas que você faz na obra. E você já está recebendo parcela. Não, você já recebeu, você já recolheu o imposto. Porra, então, a hora que você fizer isso, você tem que se acreditar. Então, lembra do grande irmão? O grande irmão tem que fazer um chequinho, um pix na tua conta.
Você já viu a Receita devolver dinheiro pra você? Eu já vi assim, fazendo como um RPA tal, como eu tenho vários, graças a Deus, tenho que trabalhar bastante, né, pra sustentar a família, né? Então, às vezes, nossas consultorias que a gente dá, você emite lá, tem um RPA, daí vem lá o imposto de renda, você recolhe na cabeça, depois ele devolve a diferença tal. Mas porque você já recolheu, né? Você entendeu? Vai ser essa situação. A gente tem que acreditar que vai ser automático. Tá? Porque aí eu ainda vou estar pagando tributo. Não, você já pagou. Porque não é sobre o seu caixa, por isso que volta a história do POC. Se ele for POC, não tem problema. É o percentual da obra, você vai recolhendo proporcionalmente. Se ele não for POC, você está financiando essa autarquia arrecadadora. Eu estou recolhendo imposto que a hora que eu tiver o crédito, ele tem que me devolver. Você aumenta a exposição. Você aumenta a exposição. Porque se já há um descasamento de fluxo de caixa com obra, Então você imagina agora com tributo somado. vai virar um. Não, sabe quem vai pagar essa conta? É um desincentivo. O que a gente falou? A história da neutralidade é mais do que isso. A neutralidade ela não pode interferir no agente econômico a sua decisão de investimento. O conceito de neutralidade fiscal, eu não sou tributarista, mas de tanto conversar com os caras, você tem que aumentar seu chip para acompanhar o raciocínio deles. A lógica dele é o seguinte, ele não pode interferir na decisão econômica. A questão tributária não pode ser uma decisão econômica. E é isso que a gente tem demonstrado. A história da alocação foi exatamente isso que a gente fez. Vocês estão mexendo numa decisão do agente econômico, ele não vai investir em imóvel para locação. Se ele não fizer isso, parte 21%, o IBGE acabou de dar esse número, das pessoas moram com imóveis locados. Você imagine esse estoque de investimento sai do mercado imobiliário. Como é que fica a questão do déficit? Só piora. O que vai acontecer com o preço da habitação? E a irregularidade? Sem contar essa parte, que esses daí nem pagam. Os loteamentos clandestinos, as ocupações, as sobreposições. Vai incentivar isso, isso que eu ia falar. Vai incentivar isso. Então a gente tem que acreditar em várias coisas, que esse sistema todo vai funcionar para O que a gente tem que acreditar? Vamos lá. O sistema é novo, gera muita dúvida. O que você tem que fazer? Garantir uma transição leve e suave. A gente não tem que discutir isso antes, cara. Antes da transição. A gente tem que botar o pé no toco, como diz lá na nossa terra. O certo era dar um cavalo de pau e segura. Pera aí, gente. Então, mas não deu isso. A sociedade empurra pra frente, gente. Não adianta. O que a gente tem que entender? Há uma necessidade, há um clamor por isso. Meu avô, ele faleceu em 75, ele era tributarista. Ele já falava da reforma tributária lá em 60, Guaraná com rolha. O que a gente precisa entender? A gente precisa mudar de patamar. Eu acho que isso é uma demanda da sociedade. Se não fosse, tava uma gritaria. Porque a gente foi na redação do Estadão, no Globo, etc. Eles fizeram as reportagens, reproduziram. Saiu até na TV Globo, saiu. Mas não adianta. É um clamor da sociedade. A sociedade não sabe o quanto paga de imposto e isso é importante para ela. Isso tem um poder de transformação. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender como a gente sobrevive nisso, como isso vai ser implementado, mas tem que ser implementado com segurança jurídica, com transparência, etc. O que a gente tem que fazer? O que seriam, se a gente fosse pedir para o nosso ouvinte, nosso amigo loteador que está ouvindo aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar na cidade dele, com os amigos dele, com os deputados que ele conhece, com os senadores que ele conhece, com o jornal local e reproduzir as preocupações. Quais são as preocupações? Primeira, não pode aumentar o custo da habitação. O que precisa ser feito para não aumentar o custo da habitação? É garantir uma transição desse sistema que a gente já conhece, tá? Até que tenha segurança para ir para o próximo sistema. Qual vai ser a segurança do próximo sistema? É entender que esses créditos débitos vão funcionar. Se tiver que ser pelo POC, que a gente vai ter o POC regulamentado, que se tiver que ser esse crédito, ele não vai ser glosado, que vai ter transparência, que os preços relativos também não vão ter a sua interferência no aumento disso. Então é uma série de conjuntos de, vamos dizer, de guarda-reios que a gente precisa construir para que haja uma transição saudável para isso. E principalmente que tenha transparência, que não tenha litígio, que tenha segurança, que você saiba que se de fato é um sistema eletrônico, ele é um sistema eletrônico. Quem tiver, não tem dentro e fora, vai estar todo mundo dentro do sistema. Mas isso não é para ser, vamos dizer, sabe, acreditar na Madre Teresa de Calcutá. É você ser cético e crítico, mas ao mesmo tempo tem que ser otimista. A gente tem que pensar para frente. Sabe? O Brasil, ele vem evoluindo. A gente não pode ficar, sabe, nessa coisa pareando. A gente tem que ir para frente. E o IVA tá aí, aprovado e pronto. Tá na Constituição.
Quando foram feitas as leis regulamentares, muito se discutiu, falou, será que esse negócio vai pegar mesmo? Não tem essa história de pegar, já é um comando constitucional. O que eles podem fazer é abreviar o tempo de transição, ou aumentar o tempo de transição. Há dúvida sobre o IBS. Pode ser que no final da história vire só a CBS e nem o IBS seja implantado, porque o IBS entra por último. E tem um aspecto que a gente não disse aqui, que é a autonomia dos estados e municípios. Que eles estão perdendo a autonomia de decidir sobre a sua receita, vamos dizer, própria, né? Quando você abre mão do seu ICMS no estado e o município abre mão do ISS, é essa autoridade que vai fixar. Mas eles têm autonomia de fixar alíquotas, diferente do que vai ter nessa alíquota modal. Eles vão ter um limite. Você lembra a história do ISS? As guerras fiscais entre municípios? Aqui em São Paulo é típico. Tinha uma regra, baixaram, né? Barueri, Alphaville. As empresas todas de serviço saíram daqui e foram para lá. Depois se resolveu isso, não no Código Tributário Nacional, primeiro, deu um limite menor, e depois o próprio Judiciário fixou um limite menor. E isso acabou com essa guerra fiscal entre os municípios. Ou diminuiu muito isso. Ficou muito mais atrelado ao capital humano, mobilidade, infraestrutura, que isso fez a diferença. Então, acho que o que vai acontecer com a reforma é basicamente isso. A hora que ela muda a lógica para o destino, ela já está dando um indicativo do que vai acontecer. Tá? Então, o que eu acho que a gente tem que olhar? A gente tem que sempre olhar o copo meio cheio e meio vazio. E nós, enquanto líderes setoriais, o que a gente tem que fazer? A gente, de fato, tem que antecipar os problemas, entender o que vai acontecer, se preparar para o que vai acontecer, tentar traduzir isso, se a gente tiver a capacidade para tal, ou se reunir das melhores cabeças para que a gente construa um melhor sistema. Acho que esse é o papel nosso, de todos nós. Isso que vocês fazem aqui é um baita de um serviço. É difusão. Eu fico pensando aqui, primeiro tem que se discutir aí que insumos vão ser possíveis da carga tributária ser creditada. Que eu acho que isso não deve estar definido. Não, a gente discutiu bastante coisa, tanto que na contrapartida, por exemplo, no preço do terreno, entrou tudo, entrou ITBI, outorga, etc, etc. O que tem muita dificuldade que a gente não conseguiu avançar? A história de mão de obra própria. Então eu vou ter que mandar todo mundo embora, construir uma PJ para eu gerar um crédito Isso é besteira. Isso você tinha forma de resolver. Como é que você podia resolver? Usa a base de cálculo que você acabou de reclamar quando a gente chegou aqui. Que você recolheu o seu INSS, não foi? Da sua, que você pagou 70% além da tua folha. Porra, você quer uma base de... Desculpa usar a palavra. Mas você quer pagar, usa os 70% do INSS. Pronto, você já tem o crédito. Tá aqui, ó. Crédito do INSS. Já tem um critério objetivo. Então, hoje, o terreno, ele é insumo e já tá tranquilo. Isso. Vamos lá, você trouxe outra situação que abre mais meia hora de discussão aqui, Raquel. Não, mas porque eu acho que essa questão do terreno, quando eu vejo e leio sobre a reforma tributária, isso vai, dependendo de como se for disciplinado, isso vai mudar muito a estrutura dos negócios. Para incorporação, está claro, entra o preço de terreno na forma como ele entrar. Se ele entrar numa permuta, por exemplo, sem torna, ele entra no 0 a 0. Tá? No caso de loteamento, qual que é o formato mais tradicional de fazer loteamento? Parceria. Como é que é feito hoje? A Receita já decidiu isso no imposto de renda. Não há um split? Vai continuar existindo o split. O que acontece no split? O terrenista, ele vai poder olhar, eu prefiro ficar dessa forma, eu tenho o custo de aquisição desse terreno na família, eu vou ter incidência agora sobre imposto sobre consumo sobre ele, que vai ser além dos 365. Só que ele não vai se apropriar dos créditos do loteamento, para produzir um loteamento, e nem daquela base de cálculo do percentual de área doada. Tanto que a lei é clara. Se ele quiser se apropriar disso, ele tem que estar dentro da estrutura da SPE que você está montando no loteamento. Então muda a característica. Aí a gente já fala até em modelos diferentes. Vai ter que mudar o modelo. Vai ter que mudar o modelo. Eu acho que a gente tem que caminhar para o final. Assim, o tema é pesado. Não, para traduzir, desculpa, gente. Por mais que eu tente, eu sei que não é fácil. Ele é muito árido, né? Não, assim, o que a gente pediu, pessoal, é que o Caio compartilhe com a gente todo o material que ele tem, né, assim, de informações. Ele fez uma apresentação muito legal lá em Minas, no Construa Minas. Ele vai compartilhar essas informações com a gente vai divulgar tudo isso na nossa comunidade, lá no WhatsApp. Tá? Acho que E assim, tem podcasts que a gente tem que assistir mais de uma vez. Eu tenho isso, assim, para absorver a informação. Então, minha sugestão, cara, de certa forma tem uma obrigação da nossa parte, né? Até eu vou escutar de novo, tá? Então, assim, escuta mais de uma vez o podcast, para você absorver muito bem. Tem dúvidas, vamos discutir isso dentro da comunidade, para todo mundo estar seguro disso, né?
compartilha com todos os agentes do mercado que você conheça, mesmo podcast, para que isso viralize. Vamos fazer isso viralizar. E por último, e eu vou falar palavrão, enche o saco do sem vergonha, não é a palavra, mas do cara lá que Não, eu Você acho que elegeu. deixa eu colocar um negócio. Então, você elegeu. Exatamente. o político, ele é um mandatário nosso, ele é um servidor nosso. Não, sabe, ele tem que ser o nosso aliado. Vamos entender, se o cara optou por fazer política partidária, não é para qualquer um. E quem chega lá num cargo de senador ou de deputado, o cara é bom. Você pode até nem gostar dele, mas ele é bom, ele chegou lá. Então, use da proximidade que você tenha com ele, o acesso que você tenha, proximidade no sentido de ter acesso. E leve uma demanda setorial. Isso aqui é importante. Se esse setor deixar de existir, o problema vai ser da sociedade. Essa que é a realidade. Se o loteamento passar a ser inviável por questões tributárias, gente, estamos perdidos. Então, os agentes tomadores de decisão, são os parlamentares e o governo, entenderam claramente isso. Todas essas conquistas que a gente trouxe a especificidade para eles entenderem, olha, é uma camisa de força que não cabe nesse setor, mas já que a gente tem que investir, vamos adequá-la. Vamos fazer um tailor-made nela e adequar. É isso que a gente tem que levar, né? E todo esse material que a gente tem, a gente vai distribuir através de vocês para que as pessoas consigam subir o chip. E me coloco à disposição também do que vocês precisarem. Caio, e para as pessoas também entenderem o time do negócio, né? Não é nada a longo prazo. Não, é a curto prazo. É a curto prazo. É. Então, a gente vai soltar esse podcast aqui no dia 2 de dezembro. Vocês podem ter certeza que até o dia 4 ou 5, o que está previsto? Dia 4, o relator, que é o senador Eduardo Braga, apresentar isso na Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando, no Senado, a tramitação é só Comissão de Constituição e Justiça e plenário. Então, ele emite o relatório a depender pela exiguidade de dias de trabalho do Legislativo até o recesso, e ele ainda tem que aprovar a lei orçamentária, a LDO, tem uma série de outras demandas além desta. Muito provavelmente ele vai pôr na CCJ no mesmo dia e vai ser votado no plenário do Senado. E isso deve voltar para a Câmara, que vai eleger o relator, que vai recepcionar, que provavelmente deve ser o deputado Reginaldo Lopes de Minas, que é um grande conhecedor. A gente já teve com ele, é um excelente deputado. Aliás, todos esses que estão atuando, é que se diga, tá? São pessoas que se dedicaram, estão se dedicando a isso. Eles têm um papel para com a sociedade. O nosso papel é cobrá-los no melhor sentido, tá? Das correções de rumo do texto, para que ele seja um texto com segurança jurídica na sua aplicação. Então, volta para ele e há uma expectativa a depender da jornada da Câmara. E a gente sabe que é um desejo do presidente da Câmara, do Arthur Lira, aprovar essa reforma tributária ainda este ano. Ainda este ano? Ainda este ano. Nós estamos falando de um mês. Galera. É sério? Nós temos que trabalhar. É. Mesmo. Vou falar que eu tô trabalhando bastante, mas eu preciso de mais ajuda. E tem um time grande também. Eu quero até enaltecer aqui o trabalho da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, do Secov São Paulo, da Abrainc, tá? De todas as instituições. A gente fez um trabalho muito grande. É um time enorme aqui, não dá para nominar, porque é um monte de gente, tá? Trabalhando tanto no entendimento, na assessoria, na construção da comunicação. E é só assim que a sociedade consegue levar para frente, porque a sociedade entende que é o correto. Que acho que contra o correto não tem discussão, tá certo? Ninguém vai entrar num precipício sabendo que aquilo vai te fazer mal. Então, só que você precisa avisar. Sobre fatos, não argumentos. Não argumentos, mas tem que avisar. Tem que ser os fatos. E tem que mostrar claramente, tá certo? E para a gente ser bem pragmático aqui, Caio, se essas propostas que vocês estão discutindo lá, de transição, de maior redutor, enfim, tudo que a gente falou aqui, não acontecer, qual que é mais ou menos o aumento do tributo? A gente vai sair aquilo que eu falei, de 4,5 para 15. Tá. E se a gente conseguir evoluir nessas propostas? Vai ficar em 4,5. 4,5. O que você tem, continua. O que aumenta é a complexidade. O que a gente quer? Vamos dizer assim. E acho que tá meio que certo. É a transição até 31 de dezembro de 2028 e o redutor de alíquota a partir de então, porque a gente tem o quê? Um pouso seguro. Sabe onde vai entrar. Você não trava a economia, não para o crédito, você não para o desenvolvimento, etc. Tem um pouso seguro. Essa questão da opcionalidade, isso não... É o desejável, é o que a gente gostaria. Mas isso é muito difícil. Difícil porque há uma lógica entendida por eles, que se você está propondo um sistema novo, você não pode ter essa vantagem. Só que não é uma vantagem.
Isso é um entendimento, cara, eu vou continuar pagando mais. Eu quero ter essa simplicidade em detrimento de uma maior complexidade. Os formuladores dessa reforma não querem. E isso não é o governo, exclusivamente. O governo, o Senado e a Câmara dos Deputados. Mais difícil. Mais difícil. Mas todos os outros países é isso. Tem é a assim. opcionalidade. É isso. Como foi dada, por exemplo, para os fundos de investimento imobiliário. Ué, se foi dado para eles, por que não pode ser dado para o setor? Aí é uma outra discussão. Mas eu acho que a gente passou pelo básico, né? É um básico complexo, né? Mas a gente passou pelos principais temas. Não tenho como te agradecer, Caio. Igualmente. Imagina. Assim, é um tema que a gente que lida com isso buga um pouco a cabeça, né? E eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente entender, e quanto mais rápido também nós formos em divulgar isso, mais resultado vai ter. Eu vou passar um material assim que o pessoal me autorizar, que é um material que é simples, que é o que a gente usou, por exemplo. A gente teve muito êxito na Câmara porque a gente conseguiu comunicar de uma forma assertiva, pegando os pontos principais e sabendo comunicar. É o mundo que a gente vive, gente. A mídia social é uma comunicação one-to-one, é uma comunicação com a pessoa, não é para a pessoa. É exatamente isso que vocês fazem aqui, é exatamente esse processo que a gente usou lá. Eu acho que é isso que tem que ser feito. E não precisa, se não consegue falar com o seu deputado, com o senador, mande esse material até ele. A coisa mais legal de você ver numa articulação, quando você faz esse trabalho, que é um lobby, mas é um lobby do bem para o setor, para a sociedade, você vê na mesa de cada um dos parlamentares o teu one page lá, feito com todo um monte de contribuições, o cara lendo e entendendo. Isso ajuda. Ele, parlamentar, ele é um clínico geral, ele recebe um monte de demanda. Se a gente não mostrar atenção para aquele momento, entender de loteamento já é difícil. Ainda imagina entender de tributação de loteamento para um cara que lida com 1000 coisas, pois né? E que às vezes aquilo não é a pauta dele. Né? Você tem os deputados e senadores têm as pautas principais, Sim. aquilo não é. Sim. Eu tenho uma crítica em relação a isso, né? Porque isso é um tema que vai impactar a sociedade como um todo. Ele deveria ser construído de outra forma. Exatamente. Mas tem que entender que alguns processos, como a reforma, como o Código Florestal, ele precisou de um amadurecimento para ser implementado. Se ele fosse implementado logo de cara, ele não aconteceria e não teria as salvaguardas que ele teve para o Brasil ser a excelência que é em legislação e aplicação da legislação ambiental. Por mais que os outros países falem abobrinha, aqui a gente preserva e recupera o meio ambiente. Sim. O que não é recuperado é ilegal, irregular ou é área pública, você pode ver. Tá? A mesma coisa é a questão tributária. A gente entende a necessidade da velocidade. Não que a gente concorde, não concorda. Eu acho que é um assodamento exagerado. Ela mereceria 4 anos de discussão. Até para que essa opcionalidade, essa transição, esse pouso suave fosse melhor definido. Mas é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Beleza. Caio, de novo, obrigado. Obrigado demais. Imagina, obrigado a vocês. Super legal. E parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Isso ajuda muito. Principalmente nesse mercado de loteamento que é tão grande, tá certo? Tão complexo. E nem todos têm esse propósito ético, transparente com que vocês conduzem, tá? A gente vê outros aí espelhados aí na internet. A gente espera que as pessoas nos acompanhem e acompanhem vocês. Tá? Obrigado, Que isso, obrigado. obrigada. A gente Valeu. aqui dá parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá. Porque a gente que está sempre encontrando, né, com vocês, sempre se atualizando do que está acontecendo, a gente sabe que o seu trabalho é árduo e digno de 1000 parabéns. Imagina. É verdade. A gente sempre está aplaudindo o Caio em todos os eventos, porque ele é... Como é que você falou? Capitão América. O Capitão América. Não, eu lembrei, cara, olha que bobo esse é porque eu, minha filha, minha esposa também, a gente é apaixonado com a Marvel, né? Marvel, Harry Potter e tal. E aí no final do filme, do Ultimato, né, tem o Capitão América aparece, mas ele aparece sozinho. E ele pede ajuda. E aí vem todo mundo ajudar eles, né? Então, pessoal, pegando esse exemplo, né? Vamos ajudar aí o Capitão América e vamos unir forças pra gente vencer essa batalha que é de todos nós. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, viu, gente, pela audiência. E de novo, galera, compartilhe este conteúdo. Sim, eu já pedi isso algumas vezes e dessa vez eu acredito que seja um tema que é o tema mais sério, sem dúvida nenhuma, do que a gente já tratou. Nossos podcasts recentes. Tá e bom? aí, chamando a atenção de novo para o QR Code da comunidade da Jornada do Loteamento, que está passando aí nesse episódio, porque lá a gente vai jogar esse material para vocês distribuírem. Perfeito.
né? Então é muito importante agora nesse momento, você que está, além de dar o like, entrar na nossa comunidade. Além do QR Code aqui do episódio e tal, tem toda a entrada na bio do Jornada do Loteamento no Instagram, enfim, é a coisa mais fácil do mundo entrar na nossa comunidade. E lá o material vai estar disponível para você entender mais e para passar isso para quem você entende que deva. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Um abraço. Abraço. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.